Mas seguindo, né? A gente falou que ele pode ser cortado da seleção. E falando em corte na seleção, Perfeito. Pedro Ataíde, Opa. Segue os ganchos, né? Segue os ganchos. qual que é a informação aí, né, dos bastidores Bastidores da seleção. da seleção brasileira que você falou que ia trazer aqui? Perfeito. Vinícius Júnior acaba de lançar uma chuteira, né, pela Nike. Ih, não posso falar. Já falou. Pela marca de material que patrocina tanto o Vinícius Júnior quanto a seleção brasileira. Então precisando, inclusive. Não mandou para ACA, mas mandou para Kim Kardashian. Opa! Aí. Kim Kardashian recebeu. Poderia ter mandado para a mãe do Jorginho também, mas quem recebeu foi Kim Kardashian, a chuteira de Vinícius Júnior. Mas, enfim, essa é a gracinha, né, da vez que o Volta e Meio faço. A principal é que teremos... Absurdo. Teremos mudanças, né, na seleção brasileira, que retorna de suspensão o ponta e talvez um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, e cotado para ganhar a Bola de Ouro, Rafinha. Retorna ao time, muito elogiado por Carlo Ancelotti, né? Ancelotti falou que é um dos melhores da época, palavras do mesmo, e também entra com o Matheus Cunha, aí o recém-contratado do Manchester United MV. Vai ser 10 mesmo? Espero que seja. Ok. Vai jogar de centroavante na seleção brasileira, além, né, das mudanças que já foram feitas, né, no primeiro jogo. Essa convocação, a gente relembra que é uma convocação que provavelmente, isso não é veiculado, mas provavelmente teve uma grande contribuição tanto do Juan quanto do Rodrigo Caetano, né, por conta do Ancelotti ainda não estar completamente familiarizado com os jogadores, e também por conta disso, né, dando tempo ao tempo, serei paciente, fez uma partida assim muito abaixo do esperado contra o Equador, né, que foi, diga-se de passagem, horrível o jogo. Foi sofrível para quem assistiu mesmo, né? Mais uma, assim, até difícil falar porque o Vinícius Júnior, que vem de temporadas sensacionais do Real Madrid, simplesmente não consegue jogar pela seleção brasileira. Não dá para saber o que acontece, né? Tem pouquíssimos jogos de destaque do Vinícius, assim como outros jogadores, mas acho que o Vinícius Júnior é quem fica muito em voga, né, disso, por ser um destaque absoluto do Real Madrid, um destaque absoluto no futebol europeu, e quando chega na seleção brasileira não consegue performar nem perto disso, mas com surpresas excelentes, né, que é a volta do Casemiro para a seleção, que muitos davam como acabado, que fez uma boa partida, e o zagueiro Alexandro Ribeiro, né, do Lille, que fez uma excelente estreia também pelo Brasil. E além disso tudo, né, como a gente comentou, o Gerson, que vai se esconder na Rússia, o Rodrigo Caetano, como o Júnior falou, praticamente descartou. O Ancelotti deu uma desconversada, né, sobre isso, falou que, exatamente, sim, falamos desse tema, eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente há campeonatos mais exigentes do que outros, mas o que vamos olhar e fazer este ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia, disse o treinador. Ou seja, tá muito na cara de que ele tá falando pro Gerson, se você quer ir, sua conta e risco, eu praticamente não conto com você, porque você vai jogar numa liga que não existe num âmbito internacional, que você vai perder para muita gente de outros campeonatos, né? Acho que o Ancelotti não quis dizer isso na cara muito por conta de não perder o grupo, né? Querendo ou não, o Gerson é muito importante para a seleção, mas sim, e querendo ou não titular, e com um certo destaque também, né? Porque nesse meio de campo que às vezes está em apuros, eu sentia que o meio de campo está em apuros sem o Casemiro, deu uma leve melhorada, mas como eu comentei aqui em off com eles, eu não consigo entender a escalação do Bruno Guimarães durante todos esses anos em que ele está na seleção. Sim, vai bem por clubes, mas pela seleção é uma coisa assim que não tem. Eu não consigo lembrar um jogo bom do Bruno Guimarães, é só jogo médio para ruim. Então, e também tem o desfalque de talvez um meia mais habilidoso da geração, né, que é o Lucas Paquetá, que ninguém sabe se vai poder, exato, se vai poder continuar por conta das investigações a ser encerradas, mas que não tem resultado, né? Só daquelas próximas. Exato. Vai ter o chá revelação aí da carreira do Paquetá, se segue ou Vai não. dar grilo, não. Então, é complicado, né? Porque aí sempre vem aquele papo de que o Neymar faz muita falta, sei lá quem faz muita falta. Gente, o Neymar não consegue pisar em campo pelo Santos. Então, faz falta? Óbvio que faz. Um Neymar saudável. O Neymar não é saudável há, no mínimo, 5 anos. Então, Covid-19, né? Não, é. 3. 3? Pô, Ele jogou em 2020.
Levou o PC pra final da Champions. Não, e aí machucou de novo. Ah, sim, mas Mas então... tá em 2025. Mas então, 2025. A última vez que jogou foi 2020. 2025. A gente tá em- Então, o tempo voa, né? o Neymar, Tudo passa. Tudo o Neymar passa. acho que em 4 anos ele tem 72 jogos, gente. Então, tipo, não existe. 72 jogos é uma temporada completa de um jogador saudável. Brasil. No Brasil. No Brasil, exato. Não existe um jogador com 72 jogos em 4 anos ser resolução para problemas de uma seleção. Então, o Ancelotti fala que conta. Qualquer técnico que passar pelo Brasil vai falar que conta com o Neymar, porque, querendo ou não, é o craque da geração, né? Então, por mais que não se leve o Neymar a sério, vamos dizer assim, tem que se falar isso até para outros jogadores que estão ali no meio, né? Que veem o Neymar como um grande ídolo. O próprio Vinícius Júnior fala isso toda hora, o Rodrigo, enfim, muitos outros. Então é complicado você falar que não, o Neymar não vai jogar porque o Neymar não quer jogar, porque basicamente é isso, né? Que, como já foi comentado antes, enquanto o Cristiano Ronaldo tem 40 anos e, querendo ou não, resolve títulos para Portugal, o Neymar não consegue entrar em campo para jogar contra, não sei, o Novo Horizontino numa quarta-feira chuvosa. Então é complicado. É mais difícil do que jogar na Arábia Saudita. Não, perfeito. Mesmo, não é defendendo o Neymar, não, mas... Perfeito. É muito mais difícil, mas dito isso, é diferença de idade absurda pro que o Cristiano Ronaldo fazia. O Cristiano Ronaldo, na época, na idade do Neymar, era talvez o melhor do mundo ainda. Com 32, 33, ele era o melhor jogador do mundo. Então, o Neymar, que, enfim, por várias polêmicas, por não se cuidar o suficiente, por N situações, não é o que falta nessa seleção. Acho que o que falta na seleção do Ancelotti realmente é tempo para ele trabalhar, principalmente trabalhar com as peças que ele tem, que são peças que se destacam e se destacaram na mão dele, que foi principalmente o Vinícius, que foi o melhor do mundo, né? O Rodri ter sido nomeado Ballon d'Or é uma coisa surreal, mas foi o melhor do mundo para a FIFA. Então, podemos falar que o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo. Foi o melhor do mundo na mão do Ancelotti, como o Rodrigo também foi muito importante na mão do Ancelotti, como o Casemiro também, Richarlison, enfim, mas o Richarlison uma prateleira abaixo, né? Não, Por sim, conta, citando, enfim, que ele também tem confiança, por mais que, ao que tudo indica, vai sair do time titular. Mas também falando, né, que é um jogo de 6 pontos, querendo ou não, porque o Paraguai atualmente é o terceiro colocado da classificatória, enquanto o Brasil é o quarto, ou o Paraguai não, é esse mesmo. Isso. Brasil com, rapidinho, só pegar aqui. Os dois podem se classificar amanhã. Perfeito, o Brasil com 22 pontos e o Uruguai com 24. Então, quem ganhar se classifica, basicamente. É, o Uruguai que se classifica até se empatar e o Uruguai Isso. vencer a Venezuela. Perfeito. Então, é um jogo de imensa importância. O Ancelotti também falou que é uma seleção muito sólida. Enfim, isso aí, gente, eu acho que é completa conversinha de coletiva, porque eu acho muito difícil que o Ancelotti teve tempo para analisar, assim, a seleção do Paraguai, sendo que até outro dia ele estava no Real Madrid. Enfim, eu acho que é aquela conversinha aqui básica, né, que o treinador tem que falar, que tá observando outro time, mas eu acho que ele teve só um briefingzinho de como foi o último jogo, como joga o Paraguai, que ganhou na última partida, né? Foi 2-1. Foi 2-0. 2-0. Perfeito, com gol de Matias Galarza, aí, Vasco. Que não joga amanhã. Que não joga amanhã. Amém. E Enciso que é um craque. É Enciso, que é muito bom jogador também. Pode vir pro Flamengo. O Enciso no Brasil. E Sabe um que eu gostaria de ver no Brasil, que eu não sei se vai ser titular, não sei se está jogando titular ainda? Miguel Almiron. Não, não. Não? Pô, queria ver no Brasil. Queria ver no Brasil. No Brasil não joga brasileiro ou na seleção? Não, Ele tá onde? Ele futebol tá- brasileiro. Do Não, Brasil, calma. não. Gente, Ele tá Futebol onde? Ele tá brasileiro. no Newcastle ainda ou saiu? Não saiu. Foi pra... Boa pergunta, onde está? Mas enfim, essas são as notícias da seleção brasileira, com a mais importante, acho que é a chuteira do Vinícius. Tô brincando. A volta de. Não, acha a mais importante? Não, a Valentina pergunta, né? Ah, perfeito. O que a Kim Kardashian vai fazer com uma chuteira? Excelente pergunta. Pode desfilar no evento de moda. Por que não? Lançar uma tendência. agora Perfeito. que quem mexe não veste mais ela. Ah. gente. Tudo é Não é possível. possível. Tá aí. Inclusive que é rixa, né? Porque Kim Kardashian, enquanto era vestida por Kanye West, tinha que usar Adidas. Agora Aí, ó. não mais, Agora agora está usando também, Nike. tá? Concordar. Ai, verdade. Perdão. Falando o nome de todas. Eu falei o nome de todas as marcas. Enfim. Tomara. Acredita na Tomar? vitória. Tomar de graça. Acredito na vitória do Brasil amanhã, acho que vai ser um jogo bem feio também, mas ainda mais que o Paraguai é uma seleção que joga um pouquinho mais fechada, né? Então vai ter que ter uma troca de passes maior do Brasil, coisa que é complicado porque quem teria que ser um articulador maior de jogo fica
na mão tanto do Bruno Guimarães quanto do Gerson, que não são articuladores, né, no geral. O Gerson até um pouquinho mais, mas mesmo assim não vem jogando dessa forma há muito tempo. Acho que Então, o Cunha vai descer muito. então eu acho que o Cunha vai fazer um papel mais falso 9, até vendo como o Rafinha joga no Barcelona. Perfeito, Miguel de Paula com a informação, muito obrigado. Voltou para o Atlanta United. Até como o Rafinha joga no Barcelona, né? Que o Barcelona faz muito isso. O Lewandowski desce um pouquinho mais para fazer um falso 9, como se fosse, com o Lamine Yamal e o Rafinha entrando mais na área, né? Atacando mais o espaço deixado ali pelas costas do centroavante. Acredito que isso vai acontecer. Se acontecer, que bom. Porém, não sei se vai ser tão efetivo, porque o Paraguai tem as linhas mais baixas. Então, talvez a gente não veja toda hora essa área sendo povoada justamente por isso, né? Por conta do Paraguai jogar um pouquinho mais fechado com o Brasil e ter que partir para situações de 1 contra 1 toda hora, ou então 2 contra 1, como é o caso muitas vezes com o Vinícius Júnior, ainda mais quando o Alexandro é um lateral esquerdo que não apoia tanto, não tem mais esse vigor físico para apoiar, e o Wanderson, que se mostrou no primeiro jogo um cumpridor de função, né? Então acho muito complicado de que tenha esse volume ofensivo o Brasil, mas acho que ganha sim naquela bolinha salvadora de alguém ali, acho que ganha 1-0 magrinho, 2-1. Eu confio no gramado bom. Porque, cara, o jogo contra o Equador foi feio, muito também porque o gramado do estádio de Guayaquil é horrível. Rapaz. Então eu confio muito tanto no fator casa, né? Primeiro jogo do Ancelotti do Brasil, também no gramado da Neoquímica Arena, que, segundo os relatos, é um dos melhores do Brasil. Perfeito. Então, perfeito. E sobre o Rafinha, acho que dá pra fazer muito movimento que ele faz no Barcelona com o Baldé, porque como o Wanderson é um ala, ele sai da direita, vai pro meio e aí dá o corrido pro Wanderson. Então, eu acho que isso vai acontecer também, só que é o que eu tô falando, né? Dentro dessa comparação Wanderson-Baldé, o Baldé não é um cumpridor de função. Não, ele é um ala. Ele é um ala mesmo. O Wanderson, não que seja. Não posso falar também porque eu não estou acompanhando a temporada do Wanderson em si. Mas no Grêmio, ele não era um cumpridor de função. Era um lateral ofensivo, era um lateral que buscava jogo. No último jogo, ele se mostrou um cumpridor de função, assim como, não querendo comparar, mas já comparando, foi o Danilo durante todo o ciclo do Tite. Sim. Que não se passava de um cumpridor de função. Eu até entendo o Alexandro ser uma escolha, assim como o Alexandre, assim como o Felipe Luiz já foi uma escolha também como esse cumpridor de função, porque o lado esquerdo sempre foi do Neymar. Então você não... a minha opinião é que o Marcelo nunca funcionou na seleção brasileira como funcionaria... Pô, gente, me desculpa, o Marcelo na seleção brasileira é um nada perto do Marcelo no Real Madrid. Com certeza. Potencial pra ser. Exato, entendeu? Tem jogos em que Não, perfeito. Lindo, mas no geral. No geral, não é perto do que o potencial que o Marcelo teria. Entendeu? Muito por conta de o Neymar jogar na frente dele, o Neymar ser, assim, o auge técnico da seleção no momento. E o Neymar não cortava pra dentro só pra ponta. Ele fazia tudo naquela ponta esquerda. Então, prejudicava o jogo do Marcelo, que nunca foi um lateral cumpridor de função. Entendeu? Eu acho que tem muito disso. Não vejo como ruim o Alexandro ser um cumpridor de função, só que o Vinícius Júnior são características completamente diferentes. Então, é ruim esse 2 contra 1 toda hora, porque o Vinícius vai passar do primeiro, mas o segundo já vai estar ali na cobertura. O Vinícius, por mais jogador que seja, não é o Neymar com a habilidade do Neymar no auge, entendeu? Então, por mais que você falou do Rafinha e do Wanderson, eu acho que dificulta um pouco justamente por isso. Por ser um cumpridor de função, eu acho que também vai ficar nessa, de toda hora ter uma dobra em cima do Rafinha, o Rafinha toda hora ficar sozinho, o Rafinha também não é um ponta hiper habilidoso. Entendeu? Então, acho que vai dificultar um pouquinho mais. Aproveitando esse debate, vocês estão tendo uma análise tática, né, da rapaziada. Perfeito, né? A produção tinha sugerido ali um debate pra gente, né? Que era o quê? Sobre... vocês estavam falando de Vinícius Júnior, melhor do mundo, né? Um jogador, principalmente na temporada que o Real Madrid foi campeão, e a gente pensou, né? A produção pensou, junto comigo, né? Fazer uma análise daquela equipe campeã, daquela escalação da final, com o elenco que a seleção brasileira tem hoje, e se é possível traçar meio que um panorama com pelo menos jogadores que obviamente não são iguais, porque tem jogadores que aquele Real Madrid tinha que o Brasil não tem. Sim. E provavelmente não vai ter tão cedo, mas que se aproximem daquela característica, né? Vou colocar aqui na tela da final da Champions de 24? final da Champions de 24. Ah, tá. Perfeito. Vou compartilhar a tela, vou colocar aqui rapidamente a escalação daquela final, pra gente
ter uma análise, né? Tem o Courtois, que vai ser o nosso Alisson. O Alisson, o goleiro a gente não vai sentir tanto. Cara, eu não vejo tanta diferença, não. Também não vejo, não. Por mais que eu acho o Cara, Courtois mais goleiro, eu acho o Alisson muito bom também. Pegando no geral e tendo em mente que esse Real Madrid é um Real Madrid muito lesionado, porque o Alaba não tá jogando, que é o Nacho que tá aí, eu acho que dá pra levar em consideração que o Rudiger pode muito bem ser o Marquinhos, um zagueiro que não sai tanto com a bola. No caso que seria o Alaba, aqui é o Gabriel Magalhães quando voltar de lesão, que é um zagueiro que sai mais pro jogo. Justo. O lateral direito, que é o Carvajal, não sobe tanto porque dá o espaço do meio campo pro Valverde. Então seria o Wanderson, com no caso o Gerson ou algum outro, que no caso quem joga pela direita É o Bruno Guimarães, é. E no lateral esquerdo, o Mendy também não é um ala, o Mendy é um lateral cumpridor de função puríssimo. Sim, só que aí o que vai pesar é a velocidade do Mendy e a velocidade do Alexandre. Eu digo que é mesmo. Você acha? Pô, não acho. O Alexandre no auge, talvez. Mas... Hoje em dia não dá. Não é. Hoje em dia o físico do Mendy é. Melhor. Mas a técnica do Alexandre é muito melhor que a do Mendy. E a opção lateral esquerda é o Carlos Augusto e também o Caio Henrique. O Carlos Augusto ele pode ajudar o Vini nessas dobras caso o Vini sofrer, porque o Carlos Augusto é um ala que joga como na Inter de Milão. Cara, adiantando, já que o Vinícius e o Rodrigo são brasileiros, não tem então não tem. O Brasil não tem o Kroos e o Bellingham. Nem o Valverde. Nem o Valverde. Um volante estilo Valverde, Não tem. Não tem. Querendo ou não, o Bellingham, cara, que não vai ser, né? Mas, tipo, cara, assim, o Brasil tem um meio de seria o Paquetá, né? O mais próximo, talvez, do Bellingham. Cara, e o Kroos, querendo ou não, por estilo, né? Aquele cara que tá sempre se apresentando, dando espaço, seria, não tô comparando, obviamente, o Bruno Guimarães, mas não joga bem pela seleção. Mas estilo de jogo seria o mais próximo nessa lógica, nesse time que começou a final, o Bruno Guimarães é mais Camavinga do que Toni Kroos. Sim, porque é mais um 5, né, no caso. Mas, dito isso, cara, do time titular e jogando o que joga, eu acho que o mais próximo do Camavinga é o Gerson. Questão de drible, se jogasse mais adiantado, bola. talvez. O Gerson não corre metade do campo. Não, perfeito. Por exemplo, mas é aquilo, não tem um Kroos na seleção para fazer essa temporização de jogada. Não temos o meio de campo, né? A gente o meio de campo basicamente. Tipo assim, se você for na Argentina, o Depô pode ser o Valverde ou o Camavinga. Sim. O Paredes, que não comparando o nível, mas também. O McAllister pode ser o Kroos. O McAllister pode ser o Kroos, o Camavinga, o Valverde ou o Bellingham. Ele pode ser os todos. A nossa carência é de meio campista. De meio campista. O Paquetá não poder jogar futebol é um bagulho que atrapalha muita gente. Muita coisa. Também acho. Não que ele seja brilhante, né? Não, mas ele pode fazer mais de uma função. Sim. Para mim é o melhor meia depois desses meias que teve pós 2020, né? Pós do Copa 2018, o Paquetá para mim foi o melhor. O Brasil joga melhor com o Paquetá. O Brasil não tem meia de Então, para tu ver só que cara, não é querendo ser clubista, mas o último meia de destaque do Brasil é o Felipe Coutinho. Não, então, mas tipo pós-Copa 2018. Não, perfeito. Mas o Coutinho é imbatível para mim. Você fala que ele é ídolo. Não. Mas o Coutinho é o melhor nosso meia, assim. Vendo aqui um paralelo mais antigo, o nosso Valverde Paulinho. Sim. O nosso Valverde Paulinho. Sim. Pra você ver o nível que a gente tá. Exatamente. Até o número da camisa. E vou te falar, eu posso falar, o Kroos era o Renato Augusto. Eu exagerei. Não, de estilo. Só que o Renato Augusto pesava mais na área. Sim. Cara, esse Kroos não. Um Kroos de uma Champions antes, sim. De uma Champions antes? Um campeonato antes. E aí? Se o Neymar, a produção falou, o seu Neymar saudável e querendo jogar. O Bellingham é cara, uma seleção e outro no Real Madrid. Então. Nesse Real Madrid ele era falso 9. Ele é falso 9. O que acho que acontece é, por exemplo, o Neymar não tem a fisicalidade do Bellingham de fazer o que o Bellingham faz, de lá atrás buscar o jogo, desafogar tudo. Não. O Bellingham era um 10 que jogava de cabeça praticamente. O Neymar ia ser. É o que a CBF quer fazer, inclusive, né? Que é transformar o Neymar num Messi para a Copa de 26. Que é o ídolo total, o craque absoluto. Eu acho que o Neymar ia ser mais ou menos isso. Ia ser o 10-10-10. Exato. O cara que tá ali, assim, que já vimos algumas vezes que todas as vezes funcionaram, né? Roberto Baggio na Itália, Zico no Brasil, Messi na Argentina, não querendo comparar o nível técnico. O Zidane acho que jogava um pouquinho mais atrás. Exato, mas é um cara. É um cara que recebe a bola e consegue fazer o que quer com ela, desde que seja. É que o Neymar, pra mim, o Neymar, gente, é complicado, porque o Neymar 10 não é o Neymar ponta, e ele não entende isso, porque o Neymar ponta, ele pegava a bola na ponta, ele driblava 3 jogadores, ele tava dentro do gol. O Neymar 10 não entende que ele não tem 3 jogadores pela frente, ele tem no mínimo 5.
Então ele vai passar de um, ele vai passar do segundo, do terceiro. No quarto ele vai receber a falta. E por isso que ele acabou com a carreira dele, porque ele foi pra França. E essa quarta falta era uma falta completamente violenta que o juiz nunca marcava direito. E também eu acho que, cara, é complicado fazer isso que eu não sou médico, né? Mas Não, eu falo perfeito. no puro achismo do que eu vejo e leio, né, de pessoas especialistas. A carreira do Neymar se pautou muito também porque ele, por ser um gênio do drible, o corpo dele não aguentou o talento dele. Porque, cara, você Sim. ficar mudando de direção em alta velocidade toda hora, não é saudável pro seu corpo. O cara, você não é feito de elástico, sabe? Então, tipo, o Neymar, assim como o Ronaldo, dá pra... Não, o Ronaldo é bizarro. Porque o cara tá correndo pra direita, tocar a direção pra esquerda. Logo, quando tem dois em cima de você, você fugir de uma falta, pular um carrinho, cara, é muito difícil isso. Então, Isso. tipo, joelho, tornozelo, tudo dele, os tendões foram tudo pro espaço, tá ligado? Então, é muito difícil. E Mas... na França, como você falou, as lesões, nenhuma delas foi por causa de porrada. Nenhuma delas foi Não, cara... teve sim. Não, teve um metatarso que eu lembro que ele toma verdade, 3 porradas seguidas contra uma série. Só que a maioria, tipo, ele pisando errado, fugindo, pulando uma foto caindo, sabe? Pisando em falso. Então, tipo, vai muito por aí, sabe? Exatamente. Então, acho que caso o Neymar volte bem, ele é o Messi pra Argentina em 2022. Ele não seria esse Bellingham porque ele nem consegue ser o Bellingham. Nem no auge físico dele ele consegue ser o Bellingham, exatamente. Então, tá aí o nosso debate, né, sobre como vai ser essa seleção, né, com um técnico que é o Ancelotti, que usou essa formação e o Real Madrid fez o que chover nessa Champions aí, né? Eu ia falar que amassou o Dortmund, mas na verdade não. Né? Não foi uma massa, foi uma massa do Dortmund. Nesse jogo aqui, mas o Real Madrid jogou muito bem, é um time objetivo e a gente queria que pelo menos a seleção demonstrasse ser um time pelo menos mais objetivo para conquistar ali as vitórias. A longo prazo vai ser difícil, né? Porque ele tem pouco tempo na seleção, mas a longo prazo talvez ele possa construir uma seleção assim adaptável ao estilo de jogo dele. Que é isso que a gente espera para o futuro, que a gente consiga trazer uma tacinha pra gente, né, finalmente soltar o Grêmio de campeão, uma taça relevante. Uma folguinha no trabalho, né? Aquela coisinhas leves. Mas é isso.